Mara, meu Nick, eu quero dar a vocês boas-vindas ao nosso Ensina a Criança, Educação Cristã para a Igreja, Escola e Família. Lembrando que tudo que nós conversamos, ministramos aqui no programa Ensina a Criança, você pode aplicar na sua igreja, na sua escola e na sua casa. Sim, pai e mãe, são excelentes dicas que você pode utilizar aí no culto no lar, no devocional. Lembrando do quanto é importante a gente trabalhar a palavra de Deus em casa também, importantíssimo. E na introdução do programa de hoje, nós vamos começar a falar sobre Jesus, dando continuidade ao Discipulado Kids. Já aprendemos alguns aspectos de quem é Deus e agora vamos começar a aprender sobre quem é Jesus. Jesus é a figura central da palavra de Deus, da Bíblia. No Antigo Testamento, muitos símbolos, muitas passagens, muitas histórias apontavam para Jesus. E no Novo Testamento trata da vinda de Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia tem como tema central Jesus. Outra coisa muito importante para você ensinar para suas crianças é que a história do mundo, a história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Veja como isso é importante para a gente trazer para o Discipulado Kids. Quando elas estão estudando lá a história, elas vão encontrar várias vezes esse AC, antes de Cristo, e depois de Cristo. E isso é muito importante para a gente aproveitar e dar ênfase que Jesus, a vinda de Jesus, mudou a história da humanidade. Veja que coisas muito relevantes para a gente trazer para as crianças. Que Jesus é a figura central da Bíblia e que a história da humanidade está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Princípios e valores da Bíblia. Nesse quadro, Princípios e Valores da Palavra de Deus, eu queria trabalhar com vocês o princípio do arrependimento. O que é arrependimento no dicionário? É pesar ou lamentação pelo mal cometido. Então, nós precisamos trazer esse princípio do arrependimento para as nossas crianças. Porque a verdadeira conversão é a partir do arrependimento. Veja o que diz Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, o princípio do arrependimento é algo que nós devemos ministrar para as crianças. Que a gente, quando faz alguma coisa errada, a gente precisa ter esse pesar no nosso coração. E eu queria conversar com vocês do quanto é difícil nos dias de hoje a gente trabalhar essa questão do pecado e do arrependimento. Do pecado nós até falamos, mas muitas vezes não falamos da mudança de atitude. E muitos professores comentam comigo assim: Mara, eu tenho ensinado a palavra de Deus, eu prego tanto e as crianças não mudam. O comportamento não muda. É esse princípio do arrependimento que precisa ser trabalhado de uma maneira mais profunda. Então, quando a gente vai trabalhar esse tema, é importante você trabalhar 3 passos. Então, vamos lá. Do que eu preciso me arrepender? É a pergunta que a gente precisa fazer para as crianças. Do que você precisa se arrepender? E os 3 passos dizem assim: primeiro, reconhecimento genuíno de que somos pecadores. Então você pode trazer ilustrações como essa, né? Para dizer para eles que o nosso coração é assim, ó. O coração do ser humano, ele é cheio de
pecado. Diga para eles assim, o que você tem pecado? O que você tem feito que desagrada a Deus? Você tem mentido? Você tem pegado coisa que não é sua? Você tem desobedecido? Daí tem pessoas que dizem assim, ai, mas será que a gente precisa sempre falar isso para as crianças? Precisa. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse evangelho açucarado que a gente muitas vezes quer trazer para as crianças. Às vezes a gente recebe lá as nossas crianças, né, e ao olhar, aparentemente, a gente vê uma aparência de inocência. Não se engane, porque nós nascemos nessa condição de pecado. E a partir da idade da consciência, a partir dos 4 anos, a criança já consegue processar esse tipo de coisa. Então, comente com eles. Você mente, coloca a manchinha, olha o que a mentira faz. Você desobedece, olhe como é que vai ficando o coração. Você pega coisa que não é sua, você fala palavrão, o seu coração vai ficando cheio de pecado e vai ficando o quê? Triste. A vida de pecado, ela é triste. A segunda coisa que precisa, e eu vejo que faz muita falta nas salas de aula, é a confissão do pecado. Tem o versículo em 1 João 1,9 que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos limpar de toda injustiça. Se confessarmos. E o confessar é falar. Então, nós precisamos propiciar esse momento para as crianças confessarem os seus pecados. Não precisa falar em público para todo mundo, mas diz, baixa a tua cabeça. Começa a contar para Deus aí que você tem feito de errado, seja em pensamento ou seja através das suas palavras, mas é muito importante a confissão. Quando a gente fala dos nossos pecados, a gente sente o quanto a gente tem errado. O problema é que a gente não dá nome aos bois, a gente não dá nome aos pecados. A gente tem essa oração que diz assim, Deus perdoa todos os meus pecados. E isso é muito superficial. A gente precisa ensinar as crianças a dizer, Deus, me perdoa porque eu desobedeci a minha mãe. Ela mandou eu fazer isso e eu fiz aquilo. Deus, me perdoa porque eu peguei o brinquedo do meu amigo. Ele ficou chorando, mas eu peguei e escondi. Essa é a oração de confissão que nós precisamos fazer com as crianças. Nós precisamos fazer na nossa vida para que haja o genuíno arrependimento. E a gente precisa também, sabe o quê? Mudança de atitude. Gente, veja como é sério. O que pecava, não peque mais. O que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Então a gente precisa da aplicação prática para a criança. Durante a semana, você vai se esforçar para quê? Para mudar de atitude. Nós precisamos nos juntar às crianças e junto com elas orar, lutar para que ela consiga ter essa mudança de atitude. E isso sim é o verdadeiro arrependimento. Isso é o que purifica o coração. É a gente mudar de atitude e deixar de fazer as coisas que a gente fazia. Isso vai trazer o quê? Uma vida plena em Jesus para cada um de nós. Vamos contar história? Para trabalhar esse tema do arrependimento, muito importante dentro do tema Discipulado Kids, quem é Jesus, no conhecimento de quem é Jesus, o arrependimento é algo que aparece em várias histórias. Então, se você recebeu a direção de Deus de trabalhar essa questão do genuíno arrependimento, que vem junto com a genuína conversão aí com suas crianças, você pode trazer 2 histórias em que Jesus está falando disso, dessa mudança de atitude que vem na verdadeira conversão. A primeira história que eu quero colocar como sugestão para vocês está lá em João 8, quando aquela mulher adúltera foi pega e daí vieram aqueles homens que segundo a lei poderiam apedrejar aquela mulher, mas Jesus ele veio cumprir a lei
E quando tudo aquilo estava acontecendo, Jesus foi até lá e vocês sabem o que ele fez. E Jesus perguntou para eles: quem nunca pecou que jogue a primeira pedra? E daí ele começou a escrever no chão. E enquanto ele estava escrevendo, as pessoas foram saindo. Daí, depois que eles foram embora, Jesus perguntou: mulher, onde estão os seus acusadores? Todos haviam ido embora. E daí o que Jesus falou para aquela mulher? Vá e não peques mais. Mudança de atitude, genuíno arrependimento. Não peques mais, não adultere mais. Veja que importante que é a gente ensinar para as crianças essa lição da mudança de atitude. E uma outra história muito interessante para a gente contar é quando Zaqueu, aquele homem baixinho, encontrou Jesus, né? A gente gosta muito de contar essa história e a gente pode fazer essa aplicação do verdadeiro arrependimento, dizendo para eles que Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, porque Jesus, quando viu ele na árvore, disse: Zaqueu, desce que hoje eu vou para sua casa com você. E quando chegou lá, Zaqueu ele se converteu. E a marca de que ele havia se convertido é o verdadeiro arrependimento. Veja lá o que Zaqueu disse para Jesus em Lucas 19:8. Ó, eu fiz o balãozinho aqui para representar que é Zaqueu falando com Jesus. Ele disse: Senhor, darei metade da minha fortuna aos pobres. Ou seja, ele era rico, mas ele havia enriquecido o quê? De maneira errada, roubando nos impostos. Ele tinha uma má fama por causa disso. E ele disse assim, ó: e se tenho cobrado a mais nos impostos, se tenho roubado nos impostos, restituirei 4 vezes mais esse valor. É o que está lá em Lucas 19:8. Ou seja, mudança de atitude. Primeiro, ele se encontrou com Jesus e nesse encontro com Jesus, ele disse que ele roubava, mas que ele não ia roubar mais e que ele ia devolver tudo que ele havia roubado. Vejam, gente, como a palavra de Deus ela é poderosa. Aqui, através das histórias bíblicas, nós podemos ensinar muitas coisas importantes para a vida das crianças. E quando a gente ensina a respeito de Jesus, essas histórias a respeito de Jesus, a gente pode dividir a vida das crianças também em antes de Cristo e depois de Cristo. Porque depois que Jesus entra, precisa haver o verdadeiro arrependimento. Então nós estamos numa época muito difícil para ser cristão. É difícil para nós, que dirá para as nossas crianças. Então vamos trabalhar com elas o genuíno arrependimento e o perdão dos pecados que nós podemos ter em Jesus. Precisamos chegar primeiro. Eu queria falar para você a respeito da aproximação de um mês muito importante para a nossa causa de prevenção, que é o Maio Laranja. Maio é o mês de luta e conscientização a respeito do abuso sexual infantil e adolescente. E esse ano nós vamos trabalhar com essa campanha. O nosso ministério, as pessoas que são ligadas ao nosso ministério, vão estar trabalhando essa campanha que diz assim: não vamos silenciar as nossas crianças. Então vejam, tem crianças que estão sendo silenciadas pelo quê? Pelo abusador, por pessoas que não acreditam no que elas estão falando. Muitas vezes, queridos, a criança que está sendo abusada, ela está dando sinais, e muitas vezes não são sinais verbais. Ela muda de atitude, ela começa a regredir em coisas que ela já havia aprendido. E isso é uma maneira que a criança tem de falar, de nos comunicar que ela está sofrendo abuso. Mas muitas vezes, quando nós ignoramos esses sinais, nós estamos silenciando as nossas crianças. Muitos casos a criança conta e as pessoas não acreditam. Tem pessoas que ainda dizem que as crianças inventam esse tipo de coisa. Que besteira! O número de crianças que inventam é
pequeno, é mínimo, e se você for ver, é dentro de um contexto em que ela foi induzida para fazer isso. Então, a campanha desse ano, do Maio Laranja, que nós vamos trabalhar junto com você aí, para você começar a atuar junto às crianças na questão da prevenção, é isso. Não vamos silenciar nossas crianças, muito pelo contrário, vamos dar voz, vamos acreditar, vamos fortalecer as crianças através do quê? Da prevenção. A prevenção é o melhor a fazer. Então, eu tenho o livro Precisamos Chegar Primeiro, que é o nome desse quadro que nós trazemos aqui. E nesse livro nós trazemos o quê? Estratégias lúdicas, estratégias que você pode aplicar aí com a sua criança para trabalhar o quê? Prevenção. Crianças do maternal, crianças de 7 a 10 anos e pré-adolescentes de 11 até 15 anos. Esse livro traz essas estratégias. Por quê? Porque é urgente que a gente chegue primeiro. Então, a partir desse programa, nós vamos começar a trazer dicas simples de como você pode dar voz às nossas crianças e trabalhar a prevenção junto a elas, crianças e adolescentes. Se você tiver interesse em adquirir esse livro, é um livro físico, você pode entrar aqui no Mostrar Mais, na setinha que tem aqui embaixo, e você vai achar o link onde você pode adquirir esse livro, tá? A gente manda aí para sua casa, pelo correio, e você pode começar a trabalhar a prevenção utilizando essas estratégias que a gente propõe aqui. Hoje no nosso programa nós falamos sobre o princípio do arrependimento, do quanto isso tem valor, como isso é importante na vida do cristão. Então Jesus, ele veio nos aproximar de Deus através de sua morte na cruz. E essa aproximação passa pelo verdadeiro arrependimento. Então nós podemos dizer para as crianças que 1 João 9 diz, se confessarmos, se contarmos, eu menti, eu desobedeci, eu peguei o que não era meu, eu vi coisas que não eram legais na internet, eu contei fofoca ou fiz bullying. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Jesus veio nos trazer o perdão, mas precisamos lembrar as crianças que Jesus só pode nos perdoar se Ele estiver dentro do nosso coração. Olha que lição importante, não é verdade? Nós aprendemos hoje. E a história que fala de mudar de atitude, a história de Zaqueu, que fala de mudar de atitude. O que Jesus falou para aquela mulher, vai, não peques mais. Guarde isso no seu coração. Ore a respeito disso e comece a aplicar no ensino cristão aí na sua igreja, na sua casa e na sua escola. É isso que Deus espera de nós como educadores cristãos. Amém, queridos? Espero vocês no nosso próximo programa, o Ensina Criança, aqui no canal Mara Melnick. Tchau, fica com Deus.